Olá, seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Alê, sou do sexo masculino, sou pardo, tenho cabelos escuros e estou trajando calça jeans e camiseta preta. E nossa aula está acontecendo num estúdio de gravação. E o tema de hoje é máquinas térmicas. A gente vai compreender hoje quais são os ciclos termodinâmicos capazes de converter calor em trabalho, ou calor, na maioria das vezes, em um tipo de movimento, certo? Isso aí vai ser um princípio termodinâmico que é máquinas térmicas. Máquinas térmicas são dispositivos que absorvem calor de uma fonte e convertem parcialmente em energia, em trabalho, um tipo de energia. E aí, como é que isso funciona? A gente vai ter uma fonte de calor e essa fonte de calor vai aquecer uma caldeira e essa caldeira vai gerar um vapor e esse vapor vai movimentar um pistão. E esse pistão aí, ele vai gerar um tipo de movimento, como você está observando aí, a roda se movimentar. E esse princípio de máquina térmica é o princípio que acontece, por exemplo, num trem a vapor. O trem a vapor, ele funciona exatamente dessa maneira. Uma fonte de calor e uma caldeira e a geração de movimento logo em seguida. E olha só, a máquina térmica aqui, ó, na tela, ela não é uma máquina perfeita, ou seja, ela não consegue converter 100% daquele calor, daquela energia térmica em trabalho ou em algum tipo de movimento. Sempre a máquina térmica ela vai perder parte da sua energia, parte da energia que está sendo utilizada. Essa perca de energia, ela acontece para o meio ambiente devido ao aquecimento dos materiais. E isso é um princípio, é uma lei da nossa termodinâmica, mais precisamente aí a nossa segunda lei. É impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-la integralmente em trabalho. Isso aí é impossível, é uma lei da termodinâmica. Então não consigo, usando calor, fazer essa energia térmica ser convertida integralmente em trabalho. E aí, nosso esquema da máquina térmica está na tela. Olha só, modelo esquemático da máquina térmica. Toda máquina térmica ela segue sempre esse princípio aí que está na tela. Tem uma fonte de calor, essa fonte de calor aí em vermelho é conhecida como fonte quente, é a região da máquina térmica onde eu retiro a minha energia total e essa energia total é levada para uma outra região, como está aqui na tela, ó, através da seta, e essa outra região aí, ela é para a realização do trabalho. Nessa região aqui onde está realizando o trabalho, a minha máquina térmica está convertendo calor em energia de movimento ou algum outro tipo de energia, mas uma energia que vai ser útil para o ser humano. No caso dos trens a vapor, energia de movimento. Só que todo o equipamento da máquina térmica, caldeira, as partes estruturais, elas aquecem. Então, parte dessa energia não está só sendo convertida em movimento, está aquecendo o sistema. E, aquecendo o sistema, parte é levada para uma região, essa região de aquecimento do sistema, onde tem menos calor, ela é a fonte fria. E aí eu tenho meu modelo esquemático e funcional aí de uma máquina térmica. E como essa máquina térmica ela segue um princípio de conservação de energia, eu vou ter que toda a energia do sistema é a fonte, é o calor da fonte quente aqui, ó. Calor da fonte quente, a energia total do sistema. E essa energia total do sistema é dividida em duas. É dividido no trabalho aqui, mais o calor da fonte fria, onde eu tenho essa relação
onde eu posso encontrar aí todo o meu trabalho aí, subtraindo aí o calor da fonte quente pelo calor da fonte fria. Esse é nosso esquema de máquina térmica. Exemplos de máquina térmica aí, ó, que a gente usa no dia a dia. No dia a dia a gente usa os motores a combustão interna, onde a maioria dos nossos carros e equipamentos que nós fazemos locomoção, eles usam um tipo de combustão interna. A grande maioria usam energia a partir de um combustível. E essa combustão interna gera calor, e esse calor gera o movimento de um pistão, que faz com que nossos carros se movimentem. E aí, essa energia proveniente do calor é tirada do combustível, como a gasolina aí. E mais ainda, eu tenho que os refrigeradores e ar-condicionados também são um tipo de máquina térmica. Olha, interessante isso. Nós, em Manaus, utilizamos muito recursos de ar-condicionado e eles são também máquinas térmicas, só que com princípio invertido, ou um ciclo invertido. Em vez de eu pegar o calor e converter ele em trabalho, eu estou realizando um trabalho primeiro e retirando o calor de um lado, de uma fonte para outra. No caso agora da fonte fria, em direção à fonte quente. Eu estou tirando o calor de dentro de um quarto para o lado de fora, por exemplo, da casa. E máquinas térmicas também têm um rendimento. O que é o rendimento da máquina térmica? Já que eu não consigo utilizar 100% da energia que está sendo fornecida para a minha máquina, eu vou utilizar uma porcentagem, e essa porcentagem é o meu rendimento. E rendimento aqui, ó, rendimento, ele é sempre energia útil dividido por energia total. E essa relação na nossa máquina térmica nos dá essa equaçãozinha aqui, ó, 1 menos calor da fonte quente dividido por calor da fonte fria dividido por calor da fonte quente. E esse ciclo de máquina térmica, onde eu tenho esse rendimento, também é conhecido como ciclo de Carnot, onde eu tenho o máximo rendimento de uma máquina térmica. Esse ciclo de Carnot aqui, ele me dá sempre o quão máximo eu consigo extrair de trabalho de uma determinada máquina térmica. E eu tenho uma porcentagem aí para isso. E vamos para a nossa primeira questão. Olha só, um cientista constrói uma máquina térmica em que um ciclo retira calor de uma fonte quente e realiza certa quantidade de trabalho e rejeita certa quantidade de calor para uma fonte fria, conforme o esquema. E aí eu tenho no lado o esquema da nossa máquina térmica, que a gente já mostrou anteriormente. Por ser muito desorganizado, esse cientista acaba por misturar suas anotações, de forma que agora ele só possui os valores de 610 joules, 950 joules e 340 joules, anotando em um pedaço de papel, mas não sabe a que certamente se referem esses números, sabendo que ele anotou em seu papel os valores de Q quente, T de trabalho e Q frio. Não necessariamente nessa ordem. Uma possível combinação que permite que sua máquina térmica respeite as leis da termodinâmica aí eu tenho as alternativas. Letra A, Q quente igual a 600 joules, trabalho igual a 340 joules, Q frio igual a 950 joules. Letra B, Q quente 340 joules, trabalho 610 joules, Q frio 950 joules. Letra C, Q quente 610 joules, trabalho 950 joules, Q frio 340 joules. Letra D, Q quente 950 joules, trabalho 340 joules e Q frio 610 joules. E letra E, Q quente 340 joules, trabalho 950 joules, Q frio 610 joules. Vamos entender como determinar a resposta dessa questão. Como a máquina térmica ela segue um princípio de conservação de energia, sempre eu tenho que a energia total
ela é igual à energia útil mais a energia dissipada. E aí a energia total, lembrando, é o Q da fonte quente. A energia útil é o trabalho. E a energia dissipada é o Q da fonte fria. E aí eu tenho que analisar que o Q da fonte quente, como é energia total, tem que ser o valor máximo. O valor máximo é 950 joules. E a partir daí, eu tenho que analisar quais são os outros valores do trabalho e da fonte fria. O trabalho, eu tenho outros dois valores, né? Olhando aqui na cartela anterior, os valores são 340 ainda e 610. E aí, tem duas possibilidades. Eu posso ser que o trabalho seja 610 aqui, e a fonte fria pode ser 340. Ou eu posso ter que o trabalho seja 340. Opa! O trabalho pode ser 340 e a fonte fria seja 610. Aí eu tenho que olhar nas alternativas qual que me dá essas opções. E aí nas alternativas eu tenho aí letra D. E vamos agora para a questão 2. O EA CIS2 2024. O gráfico representa valores de pressão e volume de uma transformação cíclica, onde ao lado eu tenho o gráfico na pressão na vertical e volume na horizontal, e a representação do ciclo aí da minha máquina térmica. A ordem de percurso nessa transformação cíclica caracteriza, eu tenho uma lacuna para responder se é uma máquina ou um refrigerador. O ponto A indica o momento em que o gás possui aí mais uma lacuna para dizer se é maior ou menor energia. Já o ponto B indica o momento em que o gás possui outra lacuna para dizer se é maior ou menor temperatura. As lacunas do texto são preenchidas respectivamente por: letra A, um refrigerador maior, maior. Letra B, um refrigerador maior, menor. Letra C, uma máquina maior, maior. Letra D, uma máquina menor, maior. E letra E, uma máquina maior, menor. Para saber se é um refrigerador ou se é uma máquina térmica em um gráfico, eu tenho que analisar o sentido do ciclo. Se o ciclo for sentido horário, eu tenho uma máquina térmica. Se eu tiver sentido horário. Se eu tiver ciclo no sentido anti-horário, eu tenho um refrigerador. E aí, eu tenho, nesse meu gráfico, um sentido de ciclo, olha aqui, ó, sentido de ciclo horário. Então, essa questão representa, esse gráfico representa uma máquina térmica. E no ponto A, eu tenho menor pressão e menor volume. Então, eu tenho aqui menor quantidade de energia. No ponto B, eu tenho maior pressão, maior volume, em consequência, maior temperatura. O que me dá para essa alternativa aí a letra D. E na aula de hoje, vimos assuntos sobre máquina térmica, assunto importantíssimo para você que vai fazer o vestibular da UEA. E nesse assunto podemos compreender sobre ciclos termodinâmicos e como que retirar aí calor de uma fonte quente e converter ela em trabalho. Ainda percebemos que esse calor não é convertido totalmente em trabalho, ele é rejeitado para uma fonte fria. Não esqueça de seguir aí o Preveste UEA em todas as redes sociais.